Deus falou para mim que ele não tem estrutura espiritual para se enfiar onde ele está se enfiando. Existem determinadas coisas no mundo espiritual que você não tem bala na agulha para se meter. E se você se meter, você vai perder. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então pessoal, este vídeo é uma continuação do vídeo anterior aí do nosso canal Elaine Receitas de Família, onde a missionária da Igreja de Porto de Cristo teve a visão com o deputado Nicolas Ferreira, né? E neste vídeo aqui que eu estou colocando, o pastor Sandro Rocha vai nos ensinar que temos que ter estrutura espiritual para tratar de certas coisas. Por isso, pessoal, temos que vigiar, tá? Pastor Sandro Rocha vai dar um conselho aí espiritual para nós. Peço a todos que assistam este vídeo aí até o final, compartilhe ele, para que mais pessoas possam estar vendo aí, né, Pastor Sandro Rocha, conhecendo o pastor, conhecendo o nosso canal Elaine Receitas de Família, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like aí para estar dando uma força para o nosso canal, ativar o sininho de notificação, tá? Assim vocês vão ser notificados dos próximos vídeos. E quem não for inscrito do Pastor Sandro Rocha, peço a todos que se inscrevam. Lembrando que ele faz live pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Twitter, tá bom? O Twitter do Pastor Sandro é Maurício Rocha 70. Então não deixe de ver este vídeo até o final, pessoal. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e vamos pro vídeo. Tchau, pessoal! Existem determinadas coisas no mundo espiritual que você não tem bala na agulha para se meter. E se você se meter, você vai perder. Entendeu? Você vai perder. Então você tem que ter estrutura espiritual. Você tem que ter grupos de oração orando por você. Você tem que ter uma igreja. Por isso existem determinadas coisas que só um pastor pode fazer, porque ele tem toda uma igreja de retaguarda, de oração, de jejum. Entendeu? E é preciso você vigiar. Tem muita gente que fica doente, escute o que eu vou te falar, que perde emprego, que fica desempregado, que a família fica doente, porque entra numa luta espiritual, entendeu? Entra numa luta espiritual e não tem estrutura para aguentar o pau. E aí se quebra. Quantos já foram derrubados? Entendeu? Claro que tem que orar por ele. Eu oro por ele. Tem que orar por ele. Mas tem algumas lutas para as quais você não foi chamado. Entendeu? Então eu vou dizer para você que eu vou te dar aqui um exemplo bíblico. Eu te dou um exemplo bíblico. A gente vê Davi lutando com Golias, né? Não vê? Mas Golias ficou 40 dias e 40 noites afrontando o povo de Israel, chamando alguém para brigar com ele. Ninguém foi. Só Davi. Então, tem muitas batalhas que quem tem que lutar é Davi. Se outro levantar, o Golias mata. Entendeu? Se outro levantar para lutar com o Golias mata. Você precisa aprender isso. Se você não é um Davi, irmão, não se levante. Porque se você levantar, você vai morrer. Entendeu? Então a gente precisa ter maturidade espiritual para entrar nas lutas. Maturidade. Então, muitas vezes, Deus te dá a oportunidade, coloca você numa posição de destaque, e aí você entra lá, acha que é o cara, e o diabo arrebenta você. Eu não estou falando do Nicolas, eu estou falando de você. Estou falando de mim. Entendeu? Então, você precisa ter bom senso. Não são todas as lutas que você deve lutar. Às vezes, você tem que ficar quieto. Entendeu? Você vai se meter no teu vizinho que está com problema espiritual, aí tem um demônio lá na casa do teu vizinho, que é uma legião, 2 legiões, 3 legiões de demônios, né?
E aí você vai se meter a querer orar, o diabo arrebenta você, arrebenta a tua vida, arrebenta teu casamento, arrebenta teus filhos, arrebenta tua empresa e você fica chorando e não sabe por quê. Porque você está se metendo aonde você não foi chamado. Isso é um conselho espiritual do pastor para você. Se você não tem uma metralhadora, não entre na guerra. Não ache porque você tem uma espada, você pode sair por aí entrando em qualquer luta. Você tem que, às vezes, ter um tanque de guerra. Se você não tiver, você não vai dar conta. Entendeu? Para isso existe um pastor, para isso existe igreja. Tem coisas que você não foi chamado para fazer, então você deve ficar esperto. Então para que esse espírito, porque os pastores não ensinam isso que eu estou te ensinando. Entendeu? Tem uma passagem bíblica, o pastor Vanderlei está lembrando aqui, né, que a pessoa que é imprudente, ele sai na rua para pegar um cão louco tentando segurar ele pelas orelhas. Fatalmente você vai ser mordido, um cão raivoso, né? Entendeu? Um cão raivoso, né? Não adianta os pais dele ser pastor se não ensina o guri, né? Deviam estar ensinando, né? Então você não pode ensinar para as pessoas as coisas que você não sabe. Entendeu? Eu já falei para você que a gente teve um tempo aqui no Brasil de suicídio de pastores, lembra? Que a gente passou uma fase, parece que foi uma praga durante um tempo. Lembra que eu falei para vocês aqui? Durante um longo tempo, vários pastores começaram a se matar, a se suicidar. E daí acabou. Começou e acabou. Preste atenção no ciclo das coisas. Tudo tem um ciclo. Entendeu? Por que um pastor se mata? A pastora se mata. Ah, não aguento mais o dar fim na minha vida. Por quê? Porque é o diabo, irmão. Você acha que não é o diabo? Mas por que o diabo convence as pessoas a se matar? Porque elas são fracas espiritualmente, não foram chamados para aquilo, foram colocados num jugo desigual. Isso é jugo desigual. Então, se você não foi chamado para fazer o troço, não se meta. Não se meta. A Bíblia diz que quem luta com Satanás é os anjos de Deus, não é você. Não é você, irmão. Entendeu? Eu passo nos lugares, às vezes eu vejo, a minha visão espiritual é aberta. Eu passo nos lugares, eu vejo os demônios. Na frente das casas, nas esquinas, eu vejo eles. Eu passo, eu vejo. Agora você acha que porque eu vejo, aí eu vou parar e vou lá brigar com ele na rua? Eu não sou otário, irmão. Agora se ele vir na minha igreja, nas minhas ovelhas, se ele vir atrás da... Aí é outra conversa. Agora eu vou lá, tem um centro de Umbanda aqui do lado da minha casa, no outro lado da rua aqui. Os guri faz os trabalhos dele ali, acho que terça-feira, eu acho que é só na terça. Eu escuto o tambor aqui na minha casa, ficam batendo o tambor ali. Você acha que eu me incomodo com isso? Acha que eu me incomodo? Não. Primeiro, eles têm o direito de fazer assim como eu faço culto, eles têm o direito de fazer o trabalho deles de Umbanda, para começar a conversa. Segundo, se eles estão contentes adorando o seu Deus, é um problema deles, não é meu. Eu vou ficar atravessando esse negócio? Por quê, irmão? Uma treta pra minha cabeça? Eu não. Então você tem que crescer, irmão. Isso é crescer espiritualmente. Entendeu? Isso é crescer espiritualmente. Então você tem que crescer. Eu tô te ensinando aqui. Aprende o que eu tô falando. Você não tem que ser inimigo dos caras do centro de Umbanda. Você tem que ser amigo deles. Ali mora um pastor ali, ó. Mas o cara é um baita de um babaca. Ou o cara pode dizer, ali mora um pastor ali, ó. Mas o cara é gente fina. Aquele ali é gente boa. Se um dia eu for para uma igreja, eu vou para a igreja daquele cara, porque aquele ali é gente fina. Aquele ali encontra a gente na rua, cumprimenta, dá bom dia, nunca me tratou mal, nunca foi grosseiro comigo.
Seja tolo com tolo e sábio com sábio, irmão. Você tem que mudar esse estigma aí de você achar que você é o santão e o resto todo mundo é do diabo. Para com isso. Entendeu? Para de se meter onde você não foi chamado. Por isso que tem gente que vive com a vida arrebentada. Vive, filho, e vou dizer mais pra você. O diabo, ele não consegue bater em você, ele bate nas pessoas que estão ao teu redor. Pra encher o teu saco, pra infernizar você, pra te trazer problema. Entendeu? Daí vai bater nos teus filhos, nos teus netos. Daí você não sabe por que tá todo mundo apanhando. Porque você tá se metendo aonde você não foi chamado. Tá orando por pessoa que você não tem que orar. Eu já falei pra você, o pastor cuida só das suas ovelhas. Você não cuida das ovelhas dos outros. Tem muita gente que me critica por isso, porque eu falo a verdade. Ah, mas a Bíblia diz que nós temos que orar por todo mundo. Então ora. Ore, irmão. Então continue orando por todo mundo. E o diabo vai trancar o teu serviço, vai trancar o serviço dos teus filhos, vai trancar ali, vai trancar aqui. Você está metendo chumbo lá na casa deles, não quer que ele ataque você? Por isso que existe um monte de igreja. Cada igreja cuida das suas ovelhas, irmão. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem que ser simples, irmão. Seja safo. Eu já falei, seja um crente safo. Seja um bobão aí, irmão, que anda achando que vai ganhar o mundo inteiro. Você não vai fazer isso. A Bíblia diz assim, ó, aquilo que é dado em tuas mãos, faça conforme as tuas possibilidades. A Bíblia não diz faça tudo o que você vê. Não é isso que a Bíblia diz. Entendeu, meu irmão? Então quem tem que orar pela igreja é o pastor. É o ciclo de oração, são as irmãs da oração. Tem um grupo específico para fazer isso, mas é da sua igreja. Você tem autoridade e liberdade espiritual para lutar pelo seu grupo espiritual. Você tem um grupo. Agora você começa a orar pelo cara da esquina, que o cara é testemunho de Jeová. Aí você ora pelo outro porque o outro é umbanda. Você ora pelo outro porque o outro é torcedor do Corinthians. Você ora pelo outro porque é torcedor do Palmeiras. E assim você vai. E você ora por todo mundo, menos por você. E quando é orar por você, você diz, Jesus abençoa minha vida, amém. E você não sabe, porque a tua vida tá uma porcaria. Porque só tem prova, só tem luta. Você tem que entender, irmão. Espiritualmente, cada grupo de pessoas tem um dono. Tem um pastor ou tem quem quer que seja que cuida deles. Quando você ora por aquela pessoa, você ataca aquele dono. Tua família pode, claro. Você está atacando o líder espiritual daquela tribo, se não é da sua tribo. E se ele for mais forte que você vai se ferrar. Entendeu? Se ele for mais forte que você vai se ferrar. Tá entendendo? Então aprende o que eu estou te ensinando. Para você não sofrer. Não sofrer ataques à toa. Se sofrer ataque porque você está fazendo teu serviço é uma coisa. Agora sofrer ataque porque você é um mané. Entendeu? Olha a irmã Cineir está falando. Quando eu era nova convertida, comecei a orar por uma macumbeira. E comecei a passar por muitas lutas. Aí um dia Deus me mostrou em sonho. Olha o que ela está falando. Que não era para mim orar por ela. Porque eu não tinha cobertura. Disso aqui que eu estou falando para você. Entendeu? Pois é, irmã. A irmã está falando que o Nicolas escreveu em letra caixa aí, né? Não sei se você está chamando a minha atenção, mas Nicolas tem o pai que é pastor e tem igreja com muitos anos. Pois é, mas daí Deus precisa usar os irmãos de fora para falar as coisas, não? É que santo de casa não faz milagre? Ou será que os caras estão tão ligados em outras coisas que não estão percebendo o essencial do Evangelho? Entendeu? Então você precisa aprende o que eu estou te ensinando. Eu não quero que você passe por luta. Eu não estou dizendo que você não deve orar por uma pessoa que você gosta. Não é isso que eu estou falando. Entendeu? Rafael, não é isso aí que eu estou falando, não.